Vamos à palavra? Vou falar um outro assunto, mas já falei demais. A Bíblia tem 4 evangelhos. Quais são eles? Vamos lá, 3, 2, 1. Quais são eles? Mateus, Marcos, Lucas e João. Deixa eu dar algumas informações para vocês sobre esses 4 evangelhos. O evangelho, o último a ser escrito foi o evangelho de João. O primeiro a ser escrito é o evangelho de Marcos. O evangelho de Mateus tem 1071 versículos. O de Marcos, 662. O de João, 879. Isso na RA, Revista Atualizada. Mas o de Lucas tem 1149 versículos. É o maior evangelho. É o que tem mais informações dentro dos evangelhos sinóticos iguais entre Mateus e Marcos. O evangelho de Marcos só tem 16 capítulos, é o menor. Por quê? Porque, na verdade, Marcos não era discípulo. Ele apenas escreveu. E quem deve ter ditado, quem ditou o evangelho de Marcos foi Pedro. Pedro era pescador. Então ele tinha um nível de entendimento e de habilidade menor do que Lucas. Levi era cobrador de impostos, por isso é o segundo em número de versículos, 1071, 28 capítulos. Porque Mateus já sabia, já tinha a capacidade de escrever, diferente de Marcos. Mas Lucas foi um historiador, ele era médico, não foi apóstolo, mas converte-se ao cristianismo e talvez Teófilo deve financiar o seu trabalho e ele então escreve. Os pais da igreja dizem que a fonte principal de informação de Lucas, além dos apóstolos, foi Maria. E Lucas não apenas inquiriu sobre a vida de Jesus, mas ele coloca alguns textos que são únicos. Algumas curas que é única. E por isso existem alguns milagres que estão registrados somente no evangelho de Lucas. Existe um que está em Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14. Lucas, capítulo de número 14. Abra sua Bíblia ou conecte o seu celular para que você possa acompanhar. São 35 versículos. Aqui nós teríamos 4 mensagens, mas eu já preguei 84 mensagens aqui na igreja sobre Lucas. Faltam 77. Se eu for pregar de versículo em versículo, quando eu for me jubilar como pastor, eu estarei terminando Lucas. Então é melhor pegar de pacote. A gente hoje vai tentar pegar os 4. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, acontece um banquete. O que é um banquete? Um banquete é um jantar festivo que tem um propósito. Preste atenção nisso.
Todo mundo achou Lucas 14? Posso ouvir um amém? Ok, começa agora. Sei que já correu aí os 5 minutos, mas começa agora. Os 35 versículos do capítulo 14, eles têm 4 episódios. A cura de um homem hidrópico. Jesus conta a parábola dos primeiros lugares. Depois vem a parábola da grande ceia. E depois Jesus explica o que é ser um discípulo. Só que esses 4 episódios acontecem dentro de um jantar, que é chamado do banquete da casa de um fariseu, ou do principal da sinagoga. O banquete, diferente de um jantar, é que o banquete é uma reunião solene. É um jantar com propósito, é um jantar com motivo. Ele normalmente tem um número de convidados, ele tem um buffet, ele é um jantar festivo. Mas para que haja um banquete, tem que ter um motivo. Por isso a Bíblia fala de banquete de casamento, porque é o motivo, é o casamento, é um jantar que tem um propósito. Lucas, capítulo de número 14, versículo de número 1, diz assim: aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que estavam ali o observando. Então, Jesus era o motivo do banquete. E quem era esse principal fariseu? Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade que Jesus escolheu para morar. Fica na Galileia. É um lugar importante. Tem uma sinagoga. Tem um centurião. Tem uma coletoria de impostos. Naquela época, somente as grandes cidades tinham coletoria de impostos. E é nessa coletoria de impostos que Jesus, por exemplo, acha Levi, que é Mateus. Jesus escolhe Cafarnaum para morar, porque ela não é apenas uma cidade importante, ela é uma cidade que as caravanas comerciais param lá, pagam seus impostos através da estrada, da Via Ápia, que era uma estrada romana. Eles param lá, pagam seus impostos e seguem com as suas caravanas. Por isso que Jesus, 70% dos seus milagres, Jesus realiza em Cafarnaum. Cafarnaum, essas caravanas serviam como as redes sociais de hoje, como o Jornal Nacional. Eles viram Jesus fazendo milagre e eles saíam e espalhavam. Por onde eles chegavam, eles contavam que havia um homem lá na Galileia, lá em Cafarnaum, que fazia milagres. Por isso Jesus escolhe Cafarnaum, estrategicamente, um lugar que vai difundir o seu nome sem ele precisar sair. 70% dos seus milagres acontecem lá. Esse jantar está acontecendo em Cafarnaum. Jesus está na casa de um principal dos fariseus. O que quer dizer isso? Que era o homem que era o chefe da sinagoga. Quem era o chefe da sinagoga de Cafarnaum? Jairo. Lucas, capítulo de número 8, versículo 41, diz que o chefe principal da sinagoga procurou Jesus porque a sua filha estava doente, e ele suplicou que Jesus fosse à sua casa. No meio do caminho, ele recebe uma notícia que a menina está morta. Jesus vai à casa de Jairo e ressuscita a menina. Jairo é o principal líder da sinagoga, é o pastor da sinagoga.
Havia em Israel o Sinédrio, formado por 70 principais de sinagoga, e um que era o sumo sacerdote, era 71 membros. Era o STF da religião de Israel. Jairo fazia parte. Então era um homem extremamente respeitado. Eu não sei se o motivo desse jantar é para celebrar a menina que ressuscitou, sua filha, porque eu acredito que Jairo, de uma certa forma, se torna discípulo de Jesus. Mas existem os outros fariseus, existem os outros escribas, os outros religiosos, e Jairo não consegue pregar para eles, ok? Então o que é que Jairo faz? Jairo organiza um banquete na sua casa, convida Jesus. Por isso que o verso de número 1 diz que estavam todos observando Jesus. Queriam saber o que ele ia falar, queriam saber o que ele ia comentar, queriam saber o que era que ele iria fazer. Está todo mundo de olho em Jesus, porque Jairo declara: ele trouxe vida para minha filha, ela estava morta e ela ressuscitou. E os fariseus estão tudo de olho, porque Jesus é uma ameaça à religião deles. Então estão tudo de olho ali. E aí está todo mundo observando Jesus nesse banquete. Diz que os fariseus estavam lá, os intérpretes da lei, os escribas estavam lá. Devia ter comerciantes importantes que estavam lá, pessoas ricas da cidade que estavam lá. Todo mundo ali, porque o banquete que Jairo deu parou em Cafarnaum. E a forma que acontecia esses banquetes, não dava para colocar todo mundo na sala, porque era muita gente. Então eles faziam como se fosse uma espécie de quintal. Quem é do interior sabe que você tem uma casinha ali na frente e um terreno enorme lá para trás. Então eles colocavam a mesa, que era em formato de U, lá fora. E como a presença de Jesus sempre atraía pessoas, uma multidão se aproxima para ver aquele momento. Somente os convidados sentavam na mesa, mas os curiosos estavam ali de lado. Eu falei hoje pela manhã, eu me lembro de uma coisa que me aconteceu, que eu tinha uns 9, 10 anos de idade. Aquilo ficou marcado na minha cabeça. 9, 10, 8, sei lá. Trabalhava lá em casa uma menina chamada Mercedes. E ela praticamente foi quem me criou. E Mercedes morava no interiorzão desse aqui de Pernambuco. Eu me lembro que chegava final de semana, ela ia para casa, e ela ficou tão família, que mamãe deixava eu ir com ela para o interior, porque eu gostava. Lá eu tomava banho de rio, lá eu andava de cavalo, então eu gostava. Um certo dia os irmãos de Mercedes disseram assim: olha, bota uma roupa bonita, que a gente vai para uma festa. Eu falei: nossa, uma festa, legal. Botei uma roupa bonita. Olha, eu estou falando de coisa de mais de 40 anos atrás, quase 50 anos atrás. Por quê? Porque isso me marcou. E eu me lembro que eu me arrumei todo, botei sapato, penteei o cabelo, perfume, e fui lá com os irmãos de Mercedes para a festa. A gente andou para caramba, porque no interior sempre tá longe, é logo ali. E a gente andou, até que chegou na cidade. Quando a gente chegou na cidade, havia uma casa lá no meio da cidade, e estava rolando uma festa, realmente. Mas os irmãos de Mercedes, com um monte de amigo, ficaram do outro lado da calçada. E eu falei: a gente não vai para a festa não? E eles disseram: não, porque a gente não foi convidado. O que é que a gente está fazendo aqui?
foram lá, pegaram um quartinho de pinga, botaram lá na calçada, só vendo quem entrava e quem saía da festa. E havia uma outra festa do outro lado da calçada olhando a festa. Isso para mim foi tão forte, me criou um trauma de criança, que eu guardo isso até hoje. Então no interiorzão, o pessoal vai para ver a festa. Quem é do interior aqui sabe. Jairo, Jesus ressuscita sua filha. Ele quer falar para os fariseus sobre o extraordinário de Deus. Ele é o chefe da sinagoga, mas ele não sabe como fazer. Então ele dá um banquete, chama todo mundo e convida Jesus. E está todo mundo ali de olho em Jesus. Jesus senta, verso de número 2. Diante dele tinha um homem hidrópico. Esse homem sofria de hidropesia. É uma doença que cria uns caroços de água no corpo. Às vezes os caroços são tão grandes que estoura, e aquela água, que não é água, escorre. É uma doença que não tem cura, porque é uma deficiência de nascença do coração e dos rins. Nenhum outro apóstolo escreveu sobre isso, mas Lucas é médico. E ele sabe que não tem cura. E ele vê escorrendo a água. Jesus está ali, e o homem está ali, porque há uma multidão em volta, há uma festa. E um personagem que está ali é Jesus de Nazaré, o que faz milagres, o que ressuscitou a filha de Jairo. E diante de Jesus tem um homem. Olha o que é que diz o texto do verso de número 2. Diante dele se achava um homem hidrópico, diante de Jesus. Então Jesus se dirige aos intérpretes da lei, aos fariseus e pergunta: é correto curar um homem no sábado? Porque aqueles homens que estão ali são todos religiosos. E eles entendem que Deus e o céu só acontece se cumprir exatamente todas as vírgulas da lei. E Jesus sabe que estão olhando para ele. Jesus sabe que estão olhando para saber a maneira que ele come, o que ele vai falar. Porque a menção é que ele é profeta. Outros dizem não, ele é o próprio Messias. E os fariseus querem saber quem Jesus é. Então estão todo mundo olhando para Jesus. Aqueles homens estão no lugar certo, diante da pessoa certa, fazendo a coisa certa, que é olhar para Jesus. Mas é algo muito mais importante. É que Jesus vê no meio da multidão, diante dele, lá do outro lado da mesa, um homem doente. E o texto diz: e esse homem estava diante de Jesus. Porque todos nós estamos diante de Jesus. Todos nós não fugimos do seu olhar. Cada um de nós é achado e enxergado por ele. Então Jesus olha aquele homem, e esse homem que não pediu nada, esse homem que não fez nada, esse homem que não demonstrou absolutamente nada, ele é visto por Jesus. E isso é que é o extraordinário, porque ele não fez nada, não pediu nada, não era nada, mas Jesus enxergou ele e disse: venha para perto de mim, venha para perto de mim. E o homem foi até ele. E Jesus simplesmente pergunta para os religiosos: vocês acham correto curar
Vocês acham certo curar num sábado? Será que é mais importante as regras do que o extraordinário de Deus? Jesus, sem aquele homem pedir, sem aquele homem clamar, sem aquele homem fazer nada, Jesus coloca a mão sobre esse homem, versículo de número 4, e diz, tomando-o, traz ele para perto, coloca a mão sobre ele, versículo de número 4, e o cura. Na frente de todos os fariseus, aquele homem cheio de caroços, os caroços secam na frente de todos eles. E a pele do homem fica como uma pele de um jovem. E Jesus diz, vai embora daqui, rapidinho. Porque essa galera aqui não é muito fã de milagres no sábado. Jesus vira-se para os fariseus, porque de alguma forma eles estão, lembre-se, olhando para Jesus e tentando julgá-lo. Então Jesus pergunta para eles, se fosse um filho de vocês que caísse no buraco, num dia de sábado, ou se fosse a fonte de renda de vocês, o boi, que é de onde vocês sobrevivem, caíssem no buraco, vocês deixariam o filho morrer? Ou vocês tirariam? Jesus está dizendo para eles, não existe nada mais importante do que gente. Porque reino de Deus não é regras, reino de Deus é gente. Reino de Deus não é religião, reino de Deus é gente. Reino de Deus não é se você é um bom dizimista. Não é se você é um bom líder. Porque só fazer por fazer não tem valor. É qual o propósito que você faz? Então Jesus diz assim, se for o filho que você ama, você tira? Se for o boi que você precisa, você tira? Versículo de número 6, todo mundo ficou calado. Então Jesus decidiu contar uma parábola. E tem muita gente que pega essa parábola do primeiro lugar e isola ela, para tentar ensinar uma humildade que não existe. Porque Jesus vai falar da parábola do primeiro lugar. E o que é parábola? Parábola não é que deva ser exatamente daquele jeito, mas é uma história que tem um sentido, que tem um princípio, e é esse sentido que você tem que achar. E o que é que tem a ver essa parábola do primeiro lugar com o hidrópico? Porque Jesus diz assim, olha, quando você for convidado para uma festa, você não senta no primeiro lugar, porque pode ter alguém mais importante do que você, e ele vai usar a palavra digno, quer dizer, alguém que tem mais honra do que você, primazia, mais destaque, mais importante do que você. E o dono da festa diga assim, meu querido, levante-se daí, vá para outro lugar, porque essa pessoa que eu quero honrar, ela vai sentar aqui na frente, ao meu lado. Então Jesus diz assim, para você não passar essa vergonha, o que é que você faz? Você senta lá atrás, porque é mais bonito o dono da festa chegar e dizer assim, ué, você está aí? Vem para aqui para frente, senta aqui perto de mim. Ele falou, isso é honra. É você sair de lá e todo mundo olhando e falar assim, quem é esse cara? Porque ele agora está sentado do lado do dono da festa. Então Jesus diz para eles, é uma questão de honra. É sobre honra. E aí ele vai dizer no verso 11, o que se exalta é humilhado, todo mundo já sabe. O que se humilha é exaltado,
todo mundo já sabe. Então você vai perguntar para mim, pastor, o que é que essa história do primeiro lugar tem a ver com o homem que está doente, lá em cima? Os versículos 12 e 13 explicam, porque Jesus diz assim, deixa eu te dizer uma coisa, quando você der um jantar, não convide os seus amigos, os seus irmãos, os seus vizinhos, os seus parentes ricos, os seus vizinhos ricos, para que eles não te convidem, e você seja recompensado pelo convite que você fez, por ele que também vai te fazer. Então, quando você for fazer um banquete, uma festa, dá um banquete, versículo de número 13, Jesus diz, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E ele vai dizer, você será bem-aventurado, será feliz, porque estas pessoas não têm como te pagar, como te devolver, como te honrar. Então o que você fez, você vai ser recompensado somente por Deus da ressurreição dos justos. Jesus está sentado na mesa, os fariseus estão todos ali. Jesus chama um homem e cura ele, e manda ele embora. Os fariseus estão de olho, e Jesus diz para eles, vocês estão preocupados porque eu fiz isso no sábado? Não, de forma alguma. As pessoas são mais importantes do que qualquer coisa. Então Jesus está observando eles e diz assim, deixa eu contar uma história para vocês. E ele fala, sentou na frente, sentou atrás, aquela história do primeiro lugar. Jesus fala assim, o nome disso é honra. Aqueles que buscam honra aqui na terra de homens, perderam a do céu. Evangelho não tem a ver com honra da terra. Evangelho tem a ver com honra do céu. Evangelho não tem a ver com recompensa da terra. Evangelho tem a ver com recompensa do céu. Quando você prega o evangelho para alguém e alguém salva e vai embora, ele não tem que agradecer a você, porque você não fez absolutamente nada para ele, você fez para o céu, e você vai ser recompensado lá no céu. Então não queira ser honrado na terra, não queira ser visto na terra, não queira aparecer na terra, porque o que Deus quer é que você apareça no céu. Você não precisa dos primeiros lugares na terra, você precisa dos primeiros lugares no céu. Jesus está dizendo, isso é reino de Deus, isso é religião verdadeira, isso é a verdade de Deus na terra. Se vocês querem de fato servir a Deus, não façam para os homens serem vistos, para serem vistos pelos homens. Se vocês querem servir a Deus, não façam preocupado com o primeiro lugar. Se vocês querem servir a Deus, não façam pensando no que o outro vai fazer depois por você. Sirvam a Deus, façam uma festa e tragam coxos, cegos, aleijados, pobres. Jesus não está dizendo que você não é para chamar a família quando dá uma festa. Jesus não está dizendo que é para você não chamar o vizinho para não dar uma festa. E nem está dizendo para você, quando for dar uma festa, sair pela rua para trazer os mendigos para dentro da tua casa, porque Jesus mandou. O que Jesus está dizendo aqui é, o reino de Deus, tudo que você fizer, não espere recompensa aqui, porque a verdadeira recompensa vem dos céus. Esse é o sentido. Jesus disse, por isso que eu curei aquele homem, que eu não sei o nome, não sei o endereço, não sei quem ele é, mas o reino de Deus alcança a todos. Aí alguém que está na mesa, ouvindo essas palavras, versículo de número 15, Jesus dizendo, seja honrado por Deus,
Não espere elogio dos homens. Não espere tapinha nas costas. Não espere as pessoas te dizerem que você é a mulher ou que você é o cara. Você tem que aprender que você está fazendo para o Senhor. Aí um cara está na mesa. Aí o cara, ouvindo estas palavras, versículo de número 15. Fala assim, uau. Lembra do uau? O cara fez, uau. Que mensagem. Feliz é a pessoa que vai comer pão no reino de Deus. Jesus vira para aquele fariseu, versículo de número 16, e diz, vou te contar também uma outra história. Jesus adorava contar história. Jesus diz assim, um certo homem deu uma grande ceia. Chegou a hora da ceia, e ele mandou chamar os seus convidados. E disse, olha, podem vir porque já está tudo preparado, já está tudo pronto. Os servos foram levar o convite para cada um. Mas um disse assim, rapaz, acabei de comprar um campo. Não dá para ir. Aí o outro disse, rapaz, eu acabei de investir aqui algum capital em umas juntas de boi. Preciso olhar, ver quanto é que está a taxa da arroba do boi. Não dá para ir. Outro disse, rapaz, eu acabei de casar. Estou em lua de mel. Não dá para ir. A notícia vem para o dono da festa. E diz, nenhum deles quis vir. Porque deram desculpas. Porque quando a gente quer, a gente arruma um jeito. Quando a gente não quer, a gente arruma uma desculpa. E eles então deram uma desculpa. O dono da casa, versículo de número 21, fica irado. E diz para o servo, eu quero então que você vá agora nos becos da cidade. E traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Viu que se repete o mesmo grupo de pessoas? Eu quero que você vá lá e traga eles. O verso 22, o servo vai, volta e diz, Senhor, feito está como mandastes, mas ainda há lugar. Então o Senhor responde ao servo, continue indo, obrigue, traga na marra, e coloque aqui dentro da casa, porque eu quero que a minha casa esteja cheia. E eu vos declaro, que aqueles que foram convidados e disseram que não vinham, não entrarão aqui nesse banquete. A parábola da grande ceia também tem a ver com o hidrópico. Porque Jesus está dizendo que o reino dos céus, que aquele homem disse assim, legal é comer pão no reino dos céus. Jesus está dizendo assim, o reino dos céus não é para as pessoas que são capazes. Não é para as pessoas que são inspetores de campo, investidores de juntas de boi. O reino dos céus não é para os sabichão, para os de anel no dedo, para os doutor, para os pós-doutor, para o mega pós-pau doutor, não. O reino dos céus é para qualquer um de nós. Os céus estão esperando qualquer um. Não precisa ser rico para comprar o campo. Não precisa ser sábio para investir em bois. Não precisa ser uma pessoa maravilhosa para casar, não. O reino de Deus, os céus é para todos.
Os céus é para Ezequias, os céus é para Leonor, os céus é para o Wellington, os céus é para Lucas, os céus é para Zé Carlos, os céus é para Paulo, os céus é para todos. Deus quer que todos nós estejamos no reino dele. Ele está esperando você. Ele está esperando cada um de nós. Jesus está dizendo, Ele quer que a casa dele se encha. Ele não está esperando os melhores. Ele está esperando aqueles que simplesmente disseram sim. Para o céu não precisa ter pós-graduação, basta dizer sim. Deus quer contar com Deus. Jesus está dizendo o seguinte, o cara diz assim, feliz é aquele que come pão. Jesus diz não, feliz é aquele que diz sim. Jesus está dizendo, Jesus começa dizendo, o reino de Deus é para todos. O reino de Deus não é somente para aqueles que estão sentados na mesa. Deus alcança também os hidrópicos. O reino de Deus é para qualquer um de nós. Os que moram nos becos, os que moram nas vielas, os que moram na Avenida Boa Viagem, os que moram em uma casa de 10 metros quadrados e os que moram em uma de 500 metros quadrados. Não há acepção de pessoas no reino de Deus. Deus escolhe qualquer um de nós. Simplesmente fazendo um convite e dizendo quem quer, e é você que tem que dizer. Mas as pessoas estão dando desculpas, estão dizendo, Deus, deixa primeiro eu acertar minha vida, deixa eu arrumar aquele casamento, deixa primeiro eu acertar aquela coisa que está errada, deixa primeiro pagar aquela pessoa, deixa primeiro fazer isso, deixa eu parar de beber, deixa eu parar de fumar. As pessoas estão preocupadas em querer dizer para Deus que elas só vão lá depois que elas fizerem alguma coisa. E Jesus está dizendo, não, o reino de Deus é para todos nós. O reino de Deus é para mim, o reino de Deus é para você. O reino de Deus, ele alcança qualquer pessoa em qualquer lugar. Aí tem uma multidão. Versículo de número 25. Tem uma multidão em volta. Lembra, eles estão na mesa. Mas ao lado da mesa tem uma multidão. Aí a multidão ouve Jesus dizendo, o reino de Deus é para todos. Eu acho que a multidão fica alegre. Uau! Porque Jesus diz, o reino de Deus é para todos. Posso ouvir um glória a Deus aí? Imagina se o reino de Deus fosse só para os políticos. Nós estávamos ferrados, todos. Porque eles iam negociar entre eles. E com certeza até a direita ia votar na esquerda. Imagine se o reino de Deus fosse para os ricos. Quanto eu teria que ter na conta para poder pagar o acesso ao céu? Imagine se o reino de Deus fosse para as pessoas perfeitas. Nenhum de nós chegaria lá. Imagine se o reino de Deus só fosse possível chegar lá para aqueles que não roncam, nenhum homem entrava. E lamento dizer, algumas mulheres também. Jesus diz, o reino de Deus é para... A multidão fica animada. Então no verso de número 25... Jesus vira-se para a multidão. Olha só, Jesus está na mesa. Ele vira-se para a multidão. Grandes multidões o acompanhavam. Então ele voltando disse para a multidão: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos, irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não tomar a sua cruz e não vier após mim, não poderá ser meu discípulo.
Porque se para chegar no céu só vai através de Jesus, Jesus está dizendo, o céu é para todos, mas não entra de qualquer jeito. Jesus está dizendo para os fariseus, olha, Deus é tão bom, que Ele não vai fazer um acordo para entrar só os fariseus. Ele decidiu abrir a porta, e o céu é para, mas não entra de qualquer jeito, a porta é estreita. Então Jesus diz, se você não aborrecer, e a palavra do grego quer dizer o seguinte, se você não for contra aqueles que são contra você. Porque quando você decide seguir a Jesus, é uma decisão que não tem mais volta. Por isso que ele vai dizer nos versos de número 28 e 29. Eu chamo esse texto da parábola das contas, porque ele diz assim, qual de vós que vai construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular, quanto vai gastar, se vai ter meios de terminar, para que não aconteça, quando ele começar o alicerce, não podendo mais acabar, ele pare no meio do caminho, e as pessoas comecem a zombar dele. Jesus está dizendo, quem é meu discípulo, vai até o fim. Então tome cuidado, para não tomar uma decisão por mim, e parar no meio do caminho. Porque tem muita gente, que gosta da ideia da promessa do céu, porque o céu é para todos, mas esquece que para chegar lá, tem que tomar a sua cruz, para seguir a Jesus. O problema hoje é que antigamente nós não tínhamos as redes sociais para amplificar os escândalos da igreja. Hoje, os escândalos são amplificados. Recentemente, um pastor que nós conhecemos, conhecemos não, que eu sigo nas redes sociais, um pastor americano, que eu tenho livros dele. Já cheguei a ministrar aqui na igreja uma mensagem de um livro dele. Ele acaba de declarar que ele abusou dentro da igreja de meninos de 13 anos e 12 anos de idade. Foi preso. Um pastor famoso, de programa de televisão, de uma igreja de mais de 30 mil pessoas, com vários livros escritos. E eu recentemente, e quando eu vi aquela mensagem, que foi muito triste para mim, eu mandei ela para um pastor amigo meu lá de Portugal, encaminhei para ele, e ele respondeu para mim dizendo assim, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Nós estamos vivendo dias de um evangelho fácil. Pessoas que não são casadas, transam normalmente como se nada acontecesse. Pessoas conseguem roubar as outras como se fosse uma coisa normal. Roubam na maior cara de pau como se fosse normal. Pessoas mentem como se nada fosse anormal. São rebeldes como se tudo fosse normal. Enganam as outras como se tudo fosse normal. As pessoas estão pecando como se tudo fosse normal. Outro dia desse, uma pessoa me procurou para falar comigo e disse assim, pastor, eu estou com um grave problema. Eu falei, qual é? Ele falou, pastor, eu não sei o que fazer. O que foi, meu filho? É o seguinte, eu tenho 2 esposas. Hã? Um o senhor conhece, que nós congregamos aqui com o senhor. Hã? A outra congrega em outra igreja. Hã? É todo mundo crente. E eu agora não sei, pastor, se eu fique com a esposa dessa igreja ou com a esposa da outra igreja. O senhor acha que eu devo manter as duas? Hã? Porque as pessoas estão vivendo um evangelho sem cruz. Não há renúncia. Hoje no almoço, estava conversando eu e os meus 2 filhos, a minha nora e a minha esposa.
E teve uma coisa que nós falamos entre nós, e eu disse, é desse jeito. E um dos meus filhos disse para mim, mas o senhor não gosta. Eu falei, eu sei que eu não gosto, mas eu faço. E ele falou, por quê? Eu falei, abre Lucas capítulo 14, número 26, que diz que aquele que não aborrece a sua própria vida, não é digno dele. Existem coisas que eu não gosto, mas eu faço. E existem coisas que eu gosto, mas eu não posso fazer. Não é porque eu simplesmente quero ou não quero. É porque aquele que não aborrece a sua própria vida, não é digno dele. Não é sobre o que eu quero, não é sobre o que eu gosto, não é sobre como eu penso, não é sobre como eu gostaria que fosse, é sobre como está escrito. E o verdadeiro evangelho requer renúncia. O verdadeiro evangelho requer que você leve a sua cruz, que você busque uma vida de santidade, porque o céu é para todos, mas não entra de qualquer jeito. O céu é para todos, mas não pode ir de qualquer maneira. Tem que ser conforme está escrito. Por isso que nós dizemos aqui na Canaã pode tudo, irmãos, pode, pastor, pode, só não pode pecar, porque se pecar vai para o inferno. Nós precisamos entender que o evangelho de Jesus não é simplesmente uma multidão que está à beira de uma mesa vendo ele comer. Requer compromissos, requer sacrifícios. Jesus tem que fazer conta, Jesus disse. Tem que fazer conta. Tem que saber se de fato realmente vale a pena. Jesus não quer a multidão, Jesus quer a qualidade dessa multidão. Tem que saber se vale a pena, porque você vai ter que renunciar à carne. Você vai renunciar àqueles que vão dizer assim, que é isso rapaz, tem nada não, isso é besteira, isso é besteira. O tempo todo convidando você para fazer coisas que não agradam a Deus. E você vai ter que tomar uma decisão. E quando Jesus diz, olha, é aborrecer a pai, a irmão, a mãe, Jesus está dizendo assim, não existe nada maior do que escolher por mim. Eu sou a escolha. Então você escolhe. Você decide. Agora Jesus disse, analise, faça conta. Jesus pede para você pensar direito, antes de tomar uma decisão. Porque não é Maria vai com as outras, não é multidão, não é de qualquer forma, não é abrir a mão para receber, não é porque é maravilhoso. Jesus tem que ter compromisso com a verdade. Tem que ter compromisso comigo, tem que tomar a sua cruz. Quem foi que disse que tomar a cruz é fácil? Quem foi que disse que dizer assim, vou fazer desse jeito? Mas por que vai fazer isso? Porque ele merece? Não, porque Deus mandou. Vou fazer dessa maneira. Ah, mas fulano não merece. Não importa se ele merece ou se ele não merece. É um hidrópico, está lá do outro lado, cheio de caroço. Não pediu nada, não fez nada. Mas o reino de Deus não é sobre ele. O reino de Deus é sobre Deus, sobre a minha vida. E eu vou fazer. É uma decisão. O reino de Deus é uma decisão. Escolher Jesus é uma decisão. Não adianta dizer que é apenas por emoção. Porque tem muita gente, sabe, no meio das emoções, no meio de cânticos maravilhosos, no meio de coisas maravilhosas, que levanta a mão, vai chorando, daqui a 2 semanas não está mais na igreja. Então Jesus está dizendo, tome bem uma decisão. Escolha bem a decisão que você vai tomar. Jesus diz então, ele fala, versículo de número 34, o sal é certamente bom. Diga, o sal é bom. Diga de novo, o sal é bom. Jesus está dizendo, faça uma escolha certa. E o que é que isso tem a ver com o hidrópico? Jesus está na mesa de Jairo, cuja filha foi ressuscitada. Jesus está sendo observado. E agora Jesus olha para eles e conta para eles 3 histórias.
a história dos primeiros lugares, que é sobre honra. A história da ceia, da grande ceia, que é sobre a promessa do céu. E Jesus fala sobre o preço do discipulado, que é o prazer de servir a Deus. Porque quem serve a Deus tem recompensa. Pode ter certeza disso, meu filho. Quem serve a Deus tem recompensa. Quem serve a Deus tem recompensa. Quem serve a Deus tem recompensa. Jesus está dizendo, é sobre honra. O Evangelho é sobre honra. O Evangelho é sobre milagres extraordinários, como aquele homem que não tinha nada a ver, e eu chamei e fez milagres na vida dele. Evangelho é sobre uma promessa de céu, de sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Mas você precisa analisar. E ele diz, porque o sal é bom, porque ser crente é bom. Jesus diz, ser crente tem a ver com meode, tem a ver com a cura daquele hidrópico. O sal é bom. Ser crente tem a ver com aquele homem que estava ali naquele lugar e que recebeu de Deus a cura da sua doença que era incurável. Ser crente é bom. O milagre acontece, o extraordinário acontece, o meode acontece. Jesus está dizendo, o sal é bom, ser sal é bom. Porque você está debaixo dos milagres, você está debaixo das mãos que te chama para perto, coloca sobre você e declara a cura. Ser crente é bom. Ser crente tem honra. Não precisa sentar nos primeiros lugares, porque você não precisa ser honrado pelos homens. Deus te honrará na eternidade. Servir a Deus aqui, talvez o pastor nunca diga assim, cara, valeu, obrigado. Talvez o pastor nunca possa dizer, puxa, valeu, foi bom você tá servindo nessa câmera aí. Mas Jesus está dizendo, mas não é sobre honra aqui na terra, é sobre honra lá no céu. Você vai ser recebido por mim, você vai sentar na mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó. Os patriarcas. Você vai poder olhar na minha face, você vai ver quem eu sou. Eu vou poder te dar um abraço e vai dizer, você chegou, parabéns. Você entendeu o poder do sangue. Você não trocou os prazeres desse mundo por mim. Você aborreceu esse mundo. Você aborreceu a carne. Você aborreceu o pecado. Você aborreceu a vida secular. Só por minha causa. Me dá um abraço. Jesus dizendo, há uma promessa de céu. Há uma promessa de céu para a sua vida. Há uma promessa de céu para você. Valorize isso. Valorize ser honrado na eternidade. Valorize servir na eternidade. Serve aqui e é honrado lá. Faz aqui e é reconhecido lá. Não precisa ter seu nome conhecido nos homens aqui nesta terra. Seu nome basta ser reconhecido lá no céu. Jesus disse, mas isso tem um preço. É o preço da fidelidade. É o preço de crer em mim. É o preço de abrir mão de coisas que você gostaria e você simplesmente vai deixar. É o preço de querer mudar. É o preço de uma metanoia, de uma mudança de mente. Há milagres, a honra, a promessa. Mas também requer de você um compromisso. Nós não servimos porque nós estamos recebendo. E nem estamos servindo porque vamos sentar numa mesa diferente das outras. Nós não estamos servindo na igreja porque nós temos interesse de alguma coisa. Jesus disse, isso é a honra do primeiro lugar. Não vale a pena. Pode ter alguém mais importante do que você. E você vai se frustrar. Faça para os pobres, os mancos, aleijados. Jesus está dizendo, faça sem esperar nada em troca,
Porque a honra que você vai receber não é na terra, é lá no céu. Quando você vem para um culto, você não está vindo porque alguém está cobrando, você está vindo porque Deus está sendo glorificado pela sua vida. Você não vem para um culto porque você tem que dar satisfação a A ou a B. Você vem para um culto porque Deus está sendo honrado. Jesus disse: se vocês esperam daqui, perderam. É vergonha. Porque existem pessoas mais honradas do que você. Então quando fizer, faça para Ele. E é dele que você vai receber. Então Jesus está dizendo: há milagres, há honra, há promessa, mas é preciso que de você haja compromisso. Jesus disse: porque ser sal é bom. Porque ser sal, coloca o verso 34. Porque ser sal é bom. Jesus disse: mas se o sal perder o propósito, se o sal perder o propósito, o sabor, não tem como voltar atrás. Então no verso 35 ele diz: o sal não vai prestar para nada. O sal vai virar lixo e vai ser lançado fora. Jesus diz: a escolha é sua. Você quer virar lixo ou quer tomar a cruz? A escolha é sua. Você quer ser um crente de verdade porque ser sal é bom, ou você quer fazer de conta que está sentado aqui na igreja? O Evangelho, irmãos, é lugar de promessa. A promessa de Deus para a minha vida e a promessa de Deus para a sua vida. A promessa de Deus para a minha casa e a promessa de Deus para a sua casa. Os nossos filhos servirão ao Senhor. Posso ouvir um amém? Eu e a minha casa, a promessa de Deus para nós. Há milagres de Deus para nós. Há milagres. Os olhos dele estão sobre nós. Os olhos dele estão sobre a nossa casa. Os olhos dele estão sobre a nossa vida. Nós somos aquele homem doente em que ele diz: venha para cá que eu vou te curar. Há milagres de Deus. Há milagres de Deus. Eu quero que você seja profeta esta noite. Vire a pessoa que está do seu lado, pegue no braço dela, sacudege ela e diga: há milagres de Deus para a sua vida. O Evangelho tem milagre. O Evangelho tem milagre. O Evangelho tem milagre. Tem milagre no Evangelho. Há milagre para a sua casa. Há milagre para seus filhos. Há milagre para a sua empresa. Há milagre para o seu casamento. Há milagre para a sua vida. Há milagre para o seu corpo. Há milagre para as suas expectativas de futuro. Lá no futuro Deus vai fazer muita coisa boa. Há milagres para você. Há milagres. Não deixe o diabo dizer que você é um hidrópico, doente, que não tem saúde, não. Os olhos do Senhor estão sobre você. Há milagre para a sua vida. Há promessa de sentar na mesa. Promessa de eternidade. O céu nos espera. A grande bolda do Cordeiro nos espera. Há milagre de Deus e a promessa de Deus. E o Deus que faz promessa é o Deus que honra. Eu vim lá de Cavaleiro. Quem não conhece Cavaleiro, não precisa conhecer. Minha família lá de Cavaleiro era uma família da alta, do alto da besta.
morro que tem lá em cima. Mas aprove a Deus, que decidiu honrar, independente de eu sentar na frente ou sentar atrás. Deus decidiu honrar. A honra de Deus para a sua vida, a honra de Deus para a sua casa. Existe honra, porque nós não estamos esperando ser honrados pelos homens. Quem espera ser honrado por Deus, Jesus disse, recebe vida eterna, mas aqui na terra ainda recebe 30, 60 e 100. A honra de Deus para sua casa, a honra de Deus para você. Quando você faz para receber dos homens, esquece honra. Mas quando você faz para receber de Deus, Deus está pronto para te honrar lá, está pronto para te honrar aqui. É para quem você faz que define o resultado da sua honra. Jesus disse, mas depois de tudo isso, é preciso que você saiba que é preciso ser fiel. Tem que ser fiel. Tem que tomar a cruz. Tem que tomar uma decisão. Tem que declarar Jesus. Tem que ser crente de verdade. Não dá para ser meia boca, ou é ou não é, ou vai ou não vai. Jesus está dizendo, o céu é para todos, mas não entra de qualquer forma. É necessário que haja compromisso. Você tem que dizer sim para Ele esta noite. E dizer, Senhor, eu estou pronto. Porque eu creio em milagres. Eu creio na promessa. E eu creio na honra. E ser crente é bom. Ser sal é bom. Ter a tua presença é bom. Te servir é bom. Eu quero estar aqui até o dia em que a trombeta vai tocar. E eu vou ser arrebatado. Fique de pé.